Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre o reino Plantae, Angiospermas. No reino das plantas, algumas novidades evolutivas surgiram, como no caso as sementes que foram essenciais para o grupo das Gimnospermas e das Angiospermas. A semente é o local onde vai ocorrer a fecundação do embrião. No grupo das Gimnospermas, nós temos os filo Cicadófita, que é formado pelas cicas, que tem uma estrutura reprodutiva bem visível. Nós temos o filo Coniferófita, onde encontramos os pinheiros e as sequoias. O filo Ginkgófita, formado pelo Ginkgo biloba, que é um único grupo que possui uma espécie. E o filo Gnetófita, formado pela efedra. A efedra ela produz uma substância chamada de efedro, que é muito utilizada na medicina como descongestionante. As características das gimnospermas em relação à água para a reprodução, elas já são independentes. Elas possuem grãos de pólen e a semente é nua, no caso não possui nenhum fruto revestindo, certo? Aqui nessa imagem nós temos a imagem de um pinus, certo? Mostrando o estróbilo masculino com os grãos de pólen e o estróbilo feminino. Essa planta em específica, ela possui os dois sexos na mesma planta, certo? Então nós chamamos de monóico. A polinização e a dispersão dessas sementes, se dá a partir do vento. No caso, os grãos de pólen, a polinização é pelo vento e a dispersão das sementes é feita a partir de animais dispersores, como no caso as aves, alguns mamíferos como as cutias, as antas, os morcegos. E esse fator de dispersão, no caso da araucária, que são plantas onde tem a presença de sexo separado, então uma árvore é masculina e a outra árvore é feminina, é necessário então ocorrer numa região ter esses exemplares para que o fluxo gênico aconteça. Então, se numa região nós tivermos só plantas femininas ou só plantas masculinas, não vai acontecer a reprodução, logo essa espécie fica prejudicada, certo? Já aqui, olhando novamente o cladograma, nós então chamamos atenção para a presença de flores e frutos, que então aqui surge um último grupo, que são as angiospermas. As flores, ela tem a responsabilidade de quê? De produzir sementes para a formação de novas plantas, garantir a sobrevivência das espécies. E os frutos servem como proteção da semente em desenvolvimento. São características que surgiram importantes neste grupo. Então, as angiospermas, elas são consideradas uma planta completa, pois elas possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. São vasculares, possuem vasos condutores de seiva, como o xilema e o floema, e são independentes também da água para a reprodução, certo? O que será que favoreceu a grande diversidade de espécies? Por que esse é um grupo muito diverso? Porque ele faz uma relação mutualística com os animais dispersores de sementes e polinizadores. Então essa relação com as flores e os frutos é uma relação onde ambos têm benefícios. Então as aves, alguns mamíferos, ao se alimentarem dos frutos, acabam dispersando as suas sementes e contribuindo para a dispersão dessas espécies. Os animais polinizadores, os insetos, são extremamente importantes para fazer a fecundação dessas plantas, levando então os grãos de pólen de uma flor à outra. A classificação das plantas, então, nós temos a divisão em monocotiledôneas, onde elas possuem um cotilédone. No caso, uma característica também deste grupo, as flores apresentam seus elementos em 3 ou múltiplos de 3. No caso, 3 pétalas, tá? Existem outras características também, como por exemplo, o arroz, a cebola, o bambu, a cana-de-açúcar, o milho e as palmeiras vai ter apenas uma folha ali embrionária. Já as dicotiledôneas são chamadas de 2 cotilédones, Elas possuem 2 cotilédones, como vocês podem ver nessa imagem. As flores apresentam seus elementos em 2, 4 ou 5 pétalas, certo? Essa é uma característica, temos outras também. E como exemplo nós temos o eucalipto, a rosa, a maçã, o feijão, o algodão, cactos e o tomate. Neste vídeo, nós falamos sobre o reino Plantae e as angiospermas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!